8 horas e 12 minutos agora, a gente vai voltar a falar, quer dizer, tudo está relacionado a coronavírus, mas falar de números e trazer aqui para vocês a atualização de todos os casos e tal, não achem que é mais uma repetição, é porque nós teremos, logo na sequência de apresentar os números aqui, uma entrevista com o secretário municipal da Saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido. Está aqui no estúdio, a gente vai discutir. Mas antes disso, então, vamos só trazer a atualização. O estado de São Paulo já tem 2.247 mortos pela Covid-19. Foram 198 novas mortes divulgadas no balanço de ontem da Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos confirmados também segue em alta, são 26.158 pessoas com a doença. Taxa de isolamento ficou mais uma vez em 48% aqui na capital, já falamos sobre isso, mas trazemos aqui a revisão sobre taxa de isolamento aqui na capital paulista. Temos aqui o gráfico que diz que o dado de terça-feira, o último disponível, porque o de quarta saiu hoje meio-dia, mostra que na segunda o índice também ficou estacionado ali em 48%. Tanto que hoje eu até falei mais cedo aqui, a gente já tem uma percepção de uma equalização, quer dizer, de uma consolidação disso. Quem está indo para a rua está indo e quem está parado está parado. A gente vê, né, que no domingo, por exemplo, ali, ó, a gente tem o índice de 58%, no sábado 52%, mas durante toda a semana passada a taxa de 48% se repetiu. Quarta, quinta, sexta-feira, lembrando que terça-feira foi feriado, por isso que tem um índice ali maior. Com relação à ocupação de UTI, outro quadro que preocupa bastante. Nessa hora que a gente vê isso, a gente só pensa assim, na hora que precisar de alguém da família ou alguém precisar de um hospital, será que eu vou ter o leito disponível? Vemos aqui também, ó, os números mostram aí, sinal de que entramos numa fase crítica da doença. Desde o começo de domingo, desde domingo, melhor dizendo, mais de 70% dessas vagas em hospitais municipais estavam ali ocupadas. No domingo, 74%, segunda, 72%, um pico na terça-feira de 75% e ontem o índice voltou aos 72%. Sobre os hospitais de campanha aqui da capital, a gente já falou mais cedo e vamos reforçar aqui, os hospitais atendem os casos de baixa e média complexidades. A unidade do AMB registrou mais 2 mortes. Parece a mesma notícia que a Sabina mostrou pra gente ontem, a Sabina Simonato. Mas não, são outras 2 mortes por lá. E quem tem os detalhes é o Felipe Gonçalves. Diga lá, bom dia mais uma vez. Oi, Rodrigo, bom dia mais uma vez para você, bom dia a todos. Infelizmente, mais 2 mortes confirmadas pela Prefeitura de São Paulo, aqui no hospital de campanha do AMB. São 2 homens, um de 57 anos, o outro de 80 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, eles já tinham histórico de outras comorbidades, então eles faziam parte do grupo de risco. O homem de 80 anos também fazia parte do grupo de risco, também por causa da idade. Portanto, até esse momento, são 7 mortes nos hospitais de campanha, nos 2 hospitais de campanha aqui de São Paulo. 6 aqui no hospital de campanha do AMB, onde nós estamos, e 1 morte no hospital de campanha do Pacaembu. Atualizando as informações de como estão esses hospitais neste momento, o hospital de campanha do AMB, que tem capacidade para 1.800 leitos, nesse momento, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, tem 413 pacientes internados, 397, a maioria, nos leitos de enfermaria e 16 nos leitos de estabilização, que são aqueles casos um pouco mais graves. Já no hospital do Pacaembu, que foi o primeiro a funcionar, o hospital de campanha, lá são 200 leitos disponíveis, 145 pacientes internados, dos 145, 139, a maioria também nos leitos de enfermaria e 6 nos leitos de estabilização. Em relação aos números positivos sobre os hospitais de campanha, em relação às altas. Aqui no hospital de campanha do AMB, por exemplo, 54 pacientes já receberam altas e conseguiram vencer a Covid-19, bem mais que o número de mortes. Já no Pacaembu, o número de altas é de 20 pacientes. E para amanhã está previsto aí a abertura do 3º hospital de campanha aqui em São Paulo, lá no Complexo Esportivo do Ibirapuera, mais 268 leitos para reforçar o sistema de saúde público aqui em São Paulo. Rodrigo. Ok, obrigado, viu, pelas informações e atualização aí pra gente, 8h16. Vamos trazer um número, só como comparação, né? As pessoas gostam de fazer comparação com outros dados e tal. A gente pegou os números de assassinatos em São Paulo em todo o ano passado. Em todo o ano passado, o número de assassinatos, 751 assassinatos no ano passado. Violência assusta,
sempre chama atenção no nosso noticiário. E agora você vai ver aí o número de mortos pela Covid-19 até ontem aqui na capital. 1.456. Isso no intervalo de pouco mais de 40 dias, num período de 40 dias. 1.400 mortes em apenas 40 dias. Covid-19 faz mais vítimas aqui na capital que a violência nas ruas. E aí, a gente vai tratar sobre isso com o secretário Edson Aparecido, secretário da Saúde do município daqui de São Paulo. Secretário, bom dia. Bom dia, Bocardi. Diante desse quadro todo que foi colocado, a gente vê a escalada de números de mortes, a gente vê aumento na ocupação de leitos de UTI, a gente vê imagens muito tristes aí da questão de sepultamentos em cemitérios. O que a gente tem para o dia de hoje? Como é que a gente vai, porque é dia a dia, o que a gente vai fazer hoje para poder enfrentar isso? Bom, o desafio é constante, Bocardi. Se nós acrescentarmos, inclusive, ao número de mortos confirmados, os mortos suspeitos, nós ultrapassamos 3.100 pessoas na cidade, o que é bastante grave. E nos últimos 4, 5 dias, houve uma mudança significativa dos números. A partir de sexta-feira, para vocês terem uma ideia, do dia 26 de fevereiro, quando teve o primeiro caso aqui na cidade, até o dia 23 de abril, nós tivemos 45.518 notificações. Uma média de 812 notificações por dia. Em apenas 3 dias, dia 24, dia 25 e dia 26, isso saltou para 56 mil notificações. Ou seja, nós saímos de 812 para pouco mais de 3.400 notificações por dia. Isso significa que a gente está entrando no tal falado pico? Isso significa que nós estamos iniciando de uma maneira muito acelerada o processo de disseminação da doença na cidade e, obviamente, seus óbitos. Não há a menor sombra de dúvida que, definitivamente, nós iniciamos a subida dessa chamada curva numa velocidade muito acentuada. E o que dá para fazer diante de um cenário desse? Bom, nós precisamos, a taxa de isolamento na cidade, ela caiu nesse patamar de 48%, não é pouco. Concorda comigo que vem dizendo que parece que há uma acomodação nesse sentido? Metade da população no isolamento e a outra metade tocando a vida, enfim, sem fazer nenhum julgamento aqui de necessidade ou não, mas que há essa acomodação nesse número, porque os próprios gráficos mostram. Né? Não, sem dúvida, porque 48% da população significa que aproximadamente 6 milhões de pessoas seguiram o isolamento. Mas você tem mais 6 milhões de pessoas circulando quase que normalmente pela cidade. Como essa é uma doença de terrível transmissibilidade e onde todas as pessoas são suscetíveis, 6 milhões de pessoas estando frágeis ao processo de contaminação é um perigo gigantesco. Porque você não consegue preparar o sistema público e mesmo o sistema privado de saúde para poder absorver a quantidade de pessoas que vão precisar de um leito de UTI. Se seguir dessa maneira, e aí eu vou insistir, o que fazer então diante desse cenário? A gente não pode ficar passivo. Sabemos aí, construção lá de hospital de campanha, a busca por leitos de UTI, tudo bem, tudo sendo feito dessa maneira, mas à medida que você também vê a taxa de isolamento ou distanciamento, que até então apontada até agora é a única ferramenta para poder fazer com que não tenha sobrecarga no sistema de saúde, o que fazer? Fica dessa maneira ou vai ter que endurecer? Ontem, inclusive, o prefeito Bruno Covas faz uma reunião diária com toda a sua equipe e já há uma decisão tomada. Nós não temos como relaxar as medidas de isolamento a partir do dia 10 de maio. Na capital é absolutamente impossível fazermos isso. Ao contrário, nós estamos iniciando uma discussão na prefeitura para que a gente possa fortalecer algumas dessas medidas para que a gente consiga fazer com que o isolamento na cidade possa crescer desse patamar de 48%. Ou seja, não tem flexibilidade já certeza a partir do dia 10 em São Paulo e, pelo contrário, pode ser que nos próximos dias venha endurecimento com relação ao distanciamento? Nós já começamos, inclusive, você sabe, desde segunda-feira, a fazer os chamados bloqueios educativos, profissionais de saúde, CET, Guarda Civil Metropolitana. Hoje já são 4 grandes avenidas na cidade de São Paulo, sobretudo uma região que está muito impactada, que é a região de Sapupemba, São Mateus, Cidade Ademar, aqui na Capela do Socorro, Cidade Dutra, Boimirim, e na região norte da cidade, Brasilândia, Capela do Socorro, Bairro do Limão, para que a gente possa, eventualmente, na semana que vem, as medidas serem apresentadas pelo prefeito Bruno Covas sejam, inclusive, de endurecimento dessas medidas, sobretudo de bloqueios nas principais avenidas da cidade. E quando se fala isso, é bloqueio total da avenida? Ninguém passa por ela? Não, você faz um processo de bloqueio, você reduz muito, fazendo com que as pessoas se desestimulem a sair de casa, sobretudo nessas regiões, volto a dizer, onde a pressão no sistema de saúde tem aumentado continuamente. E são regiões, maioria, periferia de São Paulo?
Todas elas, né? Brasilândia, lá na parte extrema do norte da cidade, o extremo sul da cidade e o extremo leste da cidade. Para você ter uma ideia, Bocardi, a última região da cidade que teve um caso confirmado de coronavírus foi a Zona Leste. E hoje é a região com mais número de mortes na cidade. Então, o processo de agravamento da doença ele é contínuo. Nós já vimos um crescimento de 10%, 15% dia a dia, mas numa velocidade controlada. Com o rebaixamento das medidas do isolamento, da adesão do isolamento da população, esses números, essa velocidade ela passou a ser muito mais acentuada, o que é um risco gravíssimo à saúde pública na cidade. O mapa aí, inclusive, mostrando, né, as mortes, a gente percebe quanto mais intensa a cor vermelha é o número maior de mortes e a gente vê a concentração nas regiões mais periféricas da cidade de São Paulo. Uma questão é o seguinte, a gente ouviu muita gente dizendo que você leva o tempo. É bom você fazer como se fosse uma poupança. Você faz o isolamento hoje para você pagar um preço menor mais adiante. Houve o isolamento, em torno de 50% a 60% nos últimos dias na cidade de São Paulo. A gente vem mostrando, caiu um pouquinho aí, mantendo em 48%. Só que mesmo assim a gente está agora discutindo uma questão de nível elevado de mortes, de muita gente procurando hospital. Nos últimos 3 dias, como foi relatado aqui, é uma procura, casos aumentando de forma significativa. Adotar medida mais dura agora, nesse momento, vai servir também como poupança para que a situação não fique pior nos próximos 15, 20 dias? Nós estamos colhendo, Bocardi, aquilo que a cidade plantou há pouco mais de 10 dias. Quando começou a haver uma circulação maior na cidade, o reflexo qual foi? Nesse final de semana, os números dispararam. O que está acontecendo agora com a circulação maior das pessoas nesta semana que nós estamos vivendo, o reflexo vai se dar daqui a 10, 15 dias. Sem dúvida nenhuma, a pressão virá mais forte ainda. Por isso é fundamental que a população acompanhe o noticiário, veja o que está acontecendo em outras capitais do país, onde o sistema de saúde já não dá mais conta de responder à demanda da população. Imagem ao vivo no ar, olha aí, ó, a marginal do Rio Tietê. E há trânsito praticamente parado ali na pista expressa, se a gente for olhar perto do Sambódromo, na Ponte da Casa Verde. Esse é um quadro de hoje, é um quadro dramático. Volto a dizer, nós vamos colher o resultado dessa circulação que volta a se ter na cidade daqui a 10, 15 dias. E não é só, Bocardi, na capital e na região metropolitana. Porque quando nós fechamos a cidade, o reflexo disso se deu também na contenção da doença no interior. Porque as pessoas do interior não se deslocaram. A doença demorou mais para chegar no interior do estado, muito em função das restrições que ocorreram com sucesso num primeiro momento aqui na cidade de São Paulo. Então, isso vai também acarretar uma demanda muito forte no sistema de saúde no interior do estado. Avenida 23 de Maio, também tudo com imagem ao vivo. Agora, eu não posso deixar, porque tenho certeza que quem está ouvindo isso, tem muita gente do outro lado dizendo, mas eu não tenho como ficar em casa. Eu não tenho como ficar em casa. Pede para o secretário vir aqui, dar uma olhada na minha geladeira e ver como é que está a minha situação aqui. Eu tenho que botar isso aqui e pontuar também. O que a gente vai dizer para essas pessoas? Esse, sem dúvida nenhuma, é uma situação dramática. Não só da questão econômica, porque nós sabemos que parte importante da população trabalha durante o dia para poder comer à noite. Então, isso é um drama que nós temos. Além disso, nós temos áreas importantes na cidade, onde as famílias vivem de forma extremamente aglomerada. Brasilândia é um exemplo desse, mas tem que ser feito um esforço adicional neste momento. São mais 10, 15, 20 dias que a gente pratica esse isolamento e o significado disso vai ser salvar vidas. Salvar vidas. Vocês estão vendo pelo noticiário, vocês estão colocando aqui o que já ocorre em outras regiões do país, em outras capitais, onde o sistema, inclusive, de atenção básica de saúde já não mais existe. Aqui em São Paulo, nós estamos suportando essa carga toda, porque além de 21 hospitais de saúde, nós temos 1.000 equipamentos de saúde espalhados na cidade, onde o cidadão vai, bate na porta, tem um acompanhamento, pode depois ser dirigido para um hospital de campanha. Essa situação que já não se encontra mais em outras capitais, nós temos visto pelo noticiário. Mas, se a doença se disseminar da forma com que aconteceu no último final de semana, nós tivemos uma pressão cada vez maior no sistema de saúde. Esse risco é iminente aqui em São Paulo? Nem nós podemos, evidentemente, estar... nós também estaremos sujeitos a ter cenas dramáticas aqui na cidade. A luta que nós estamos fazendo é exatamente para evitar isso. Como vocês colocaram, os hospitais de campanha. Já passaram pelos hospitais de campanha 1.300 pessoas.
Infelizmente, 7 faleceram, mas nós salvamos 1.250, né? Mas cada vez mais nós estamos enchendo os hospitais de campanha. O Pacaembu daqui a pouco está completamente cheio, né? O AMB a mesma coisa, com a mudança de protocolo, logo mais nós teremos os 1.800 leitos ocupados. Então você vai extinguindo as oportunidades que a cidade está criando de poder atender a população. Isso aqui é uma transformação no sentimento, essa entrevista, essa nossa conversa aqui, secretário, porque à medida em que se anuncia a possibilidade de flexibilização por parte do governo do estado a partir do dia 10 de maio, cria, e todo mundo já esperava isso, uma sensação de realmente de relaxamento. De que a gente poderia seguir, isso até discuti, eu falei aqui, a gente dá uma sensação dessa maneira, de que você pode, a gente está caminhando para uma situação melhor. E pelos dados que vêm e que chegam e que a gente está ouvindo aqui, pelo contrário, a gente está mergulhando, a gente está andando, a gente está indo para um lugar de maior restrição, de maior dificuldade, de maior risco, que é preciso, então, todo mundo estar em alerta. Além da possibilidade de fechar ruas a partir da semana que vem, se os índices começarem dessa maneira, seguirem, e o que tudo indica sim, que medida mais a cidade de São Paulo pode adotar para poder controlar e não deixar isso tudo virar um grande caos? Bom, como eu disse, o prefeito Bruno Covas tem reunido toda a sua equipe diariamente. Outras medidas estão sendo analisadas para poderem ser anunciadas para toda a população. O esforço que vai ser feito por parte da prefeitura é esse processo de conscientização e medidas que, de alguma maneira, possam restringir o isolamento. E acho que o recrudescimento das medidas de isolamento, mesmo por parte do governador, ontem nós estivemos visitando o novo hospital de campanha do Ibirapuera, são mais 350 leitos. Isso tudo somado, pode ser que, devido a esses dados que você aqui acabou de apresentar, não sejam suficientes para a gente enfrentar a doença nos próximos dias. Secretário Edson Aparecido, Secretaria Municipal da Saúde aqui de São Paulo, agradeço demais a participação aqui, a disposição. A gente vai seguir acompanhando e torcendo aí sempre o melhor para nossa cidade aqui de São Paulo. Obrigado, viu, secretário?